A Negro League ocupa um lugar único e essencial na história do beisebol e da luta por igualdade nos Estados Unidos. Criada em um período em que a segregação racial impedia atletas negros de atuarem na Major League Baseball, essas ligas não foram apenas um refúgio para o talento excluído, mas também um palco de resistência, criatividade e excelência esportiva. Entre as décadas de 1920 e 1950, campos de beisebol em todo o país foram testemunhas do brilho de jogadores lendários que, mesmo enfrentando discriminação e adversidades, mostraram ao mundo que a paixão pelo jogo e a habilidade não conhecem barreiras. A trajetória da Negro League é, portanto, muito mais do que um capítulo esportivo. É uma história de perseverança, orgulho e legado que moldou o beisebol moderno. Durante as décadas de 1920 a 1950, os Estados Unidos viviam um período marcado pela segregação racial e pelas rígidas barreiras sociais impostas pela chamada Era das Leis Jim Crow. Esse contexto afetava todas as esferas da vida pública, e o beisebol, esporte mais popular do país, não era exceção. A Major League Baseball, MLB, instituição máxima da modalidade, impunha uma exclusão tácita que impedia afro-americanos e outros atletas de minorias raciais de participarem de suas equipes. Assim, mesmo jogadores com talento extraordinário viam suas carreiras limitadas pela cor da pele. Diante desse cenário de discriminação, surgiu a necessidade de criar ligas próprias, capazes de oferecer aos atletas negros a oportunidade de competir profissionalmente, demonstrar seu talento e conquistar o reconhecimento que lhes era negado. Foi nesse contexto que nasceu a Negro League, inaugurada em 1920 com a fundação da Negro National League, idealizada por Andrew "Rube" Foster, considerado o pai do beisebol negro. Foster acreditava que, mesmo diante das restrições sociais, os jogadores afro-americanos poderiam organizar um campeonato sólido, competitivo e financeiramente viável. Essas ligas não eram apenas um espaço esportivo, mas também cultural e comunitário. Os jogos atraíam grandes multidões, muitas vezes reunindo dezenas de milhares de torcedores que vibravam com o espetáculo. Mais do que partidas de beisebol, esses eventos eram símbolos de resistência, orgulho e afirmação da identidade negra em uma época de fortes injustiças sociais. Equipes como o Kansas City Monarchs, Homestead Grays e Pittsburgh Crawfords tornaram-se famosas, e delas saíram craques lendários que até hoje figuram entre os maiores nomes da história do esporte. Apesar das dificuldades logísticas e financeiras, como longas viagens de ônibus em condições precárias e a falta de apoio institucional, os jogadores da Negro League alcançaram níveis técnicos impressionantes. Rebatedores poderosos, arremessadores de talento raro e defensores velozes mostraram que o beisebol transcende qualquer barreira racial. Figuras como Satchel Paige, Josh Gibson e Cool Papa Bell se transformaram em mitos, aclamados tanto por suas habilidades quanto pela coragem de persistir em um sistema excludente. A criação das Negro Leagues representou, portanto, muito mais do que uma alternativa ao beisebol oficial. Foi um ato de resistência e de afirmação social, que demonstrou ao país e ao mundo que a excelência não tem cor. Essas décadas de luta e brilho pavimentaram o caminho para a integração definitiva da MLB, marcada em 1947 pela histórica estreia de Jackie Robinson. A fundação da Negro National League, NNL, em 1920, liderada por Rube Foster, marcou um ponto de virada na história do beisebol afro-americano. Foster, ex-jogador e um dos grandes estrategistas do esporte, acreditava que a comunidade negra poderia organizar uma liga sólida e rentável, capaz de rivalizar em qualidade com a Major League Baseball. Com essa visão, ele reuniu dirigentes e proprietários de equipes em Kansas City e lançou oficialmente a primeira liga de beisebol profissional composta majoritariamente por atletas negros. Essa ousadia não apenas deu visibilidade a talentos extraordinários que estavam à margem do sistema oficial, como também criou uma estrutura de competição que transformaria o esporte nos anos seguintes. O sucesso inicial da Negro National League logo incentivou a criação de outras ligas semelhantes. Entre elas, a Eastern Colorado League, fundada em 1923, que se estabeleceu como a principal rival da NNL. Com o tempo, diferentes organizações surgiram, algumas durando apenas alguns anos, mas todas contribuindo para ampliar o alcance e a relevância do beisebol negro. Essa diversidade de ligas gerava disputas intensas, torneios anuais e até confrontos entre campeões de diferentes associações, semelhantes ao formato da World Series, o que atraía ainda mais o interesse do público. Os jogos das Negro Leagues não se limitavam a pequenos campos improvisados. Eles eram realizados em grandes cidades dos Estados Unidos, como Kansas City, Pittsburgh, Chicago, Filadélfia e Nova York, onde o beisebol já fazia parte do tecido cultural urbano. Os estádios lutavam com milhares de torcedores, que viam nas partidas não apenas esporte, mas também entretenimento e motivo de orgulho. As torcidas eram apaixonadas, vibravam com cada jogada e acompanhavam de perto as rivalidades que se intensificavam a cada temporada. A rivalidade entre equipes era combustível para o espetáculo.
Clubes como o Kansas City Monarchs, Homestead Grays e Pittsburgh Crawfords se tornaram sinônimo de excelência, e seus confrontos entraram para a história como alguns dos jogos mais emocionantes do beisebol. Além disso, os Times frequentemente enfrentavam equipes brancas em exibições, provando, diante de públicos mistos, que os jogadores da Negro League tinham um nível técnico equivalente, ou até superior, ao dos atletas da MLB. Esse ambiente competitivo, com ligas organizadas, times de qualidade e torcidas engajadas, consolidou as Negro Leagues como parte vital da cultura esportiva americana. Mais do que preencher um vazio deixado pela exclusão racial, elas criaram um espetáculo vibrante e autêntico, que se tornaria um pilar para o desenvolvimento do beisebol moderno. Entre os maiores legados das Negro Leagues estão os craques que se tornaram verdadeiros mitos do beisebol. Seus feitos não apenas encantaram as multidões da época, mas também desafiaram a lógica da segregação, provando que o talento não tem barreiras. Muitos desses nomes, apesar de não terem tido a chance de atuar na Major League Baseball em seus anos de auge, permanecem até hoje na memória coletiva como alguns dos maiores jogadores da história. O mais célebre entre os arremessadores foi Satchel Paige, um verdadeiro fenómeno. Dono de um braço poderoso, Paige era capaz de lançar bolas rápidas que pareciam invisíveis aos rebatedores. Seu repertório incluía curvas desconcertantes e arremessos criativos que confundiam até os mais experientes. Mas Paige não se destacava apenas pela habilidade técnica, ele também era um showman, carismático dentro e fora de campo. Suas provocações bem-humoradas e sua confiança inabalável faziam dele uma atração por si só. Mesmo estreando na MLB já com idade avançada, conseguiu provar sua qualidade, deixando claro o quanto o beisebol havia perdido ao tê-lo mantido fora por tanto tempo. Se Paige dominava um montinho, o maior terror para os arremessadores era Josh Gibson, considerado por muitos especialistas o melhor rebatedor de todos os tempos. Conhecido como o Babe Ruth Negro, Gibson acumulou números impressionantes, embora grande parte deles não tenha sido oficialmente registrada. Estima-se que tenha rebatido quase 800 home runs ao longo de sua carreira, feitos que o colocam entre os maiores sluggers da história do esporte. Gibson combinava força bruta e técnica refinada, sendo uma verdadeira lenda viva entre os torcedores da época. Outro nome lendário era Cool Papa Bell, cuja marca registrada era a velocidade. A fama dizia que ele conseguia apagar a luz do quarto e estar na cama antes de o comodo escurecer. Embora essa fosse uma anedota, ela refletia sua agilidade quase sobrenatural nos campos. Bell era um ladrão de bases implacável, sempre ameaçando transformar uma simples rebatida em uma jogada espetacular. Sua velocidade o tornou símbolo da emoção e dinamismo que as Negro Leagues proporcionavam. Além desses ícones, muitos outros se destacaram. Oscar Charleston, comparado a Willie Mays por sua versatilidade e potência, foi um dos jogadores mais completos da história. Buck Leonard, rebatedor consistente e disciplinado, marcou a época pelos Homestead Grays. Jamont Irvin conseguiu brilhar tanto nas Negro Leagues quanto posteriormente na MLB, servindo de ponte entre duas eras. Esses craques não apenas marcaram suas gerações, mas também abriram caminho para o reconhecimento da excelência negra no beisebol. Cada jogada, cada vitória e cada recorde conquistado ajudaram a derrubar preconceitos e a construir o legado das Negro Leagues como um dos capítulos mais ricos do esporte. A vida de um jogador das Negro Leagues ia muito além do que acontecia dentro de campo. Por trás dos grandes espetáculos e da habilidade impressionante exibida diante das multidões, havia uma rotina dura, marcada por dificuldades que revelavam o peso da segregação racial nos Estados Unidos. As condições de viagem, alojamento e convivência eram, muitas vezes, precárias, refletindo a exclusão social que esses atletas enfrentavam diariamente. As equipes viajavam longas distâncias de ônibus, muitas vezes em veículos desgastados, sem conforto e sem garantia de alimentação adequada. Não era incomum que os jogadores fossem obrigados a dormir dentro dos próprios ônibus ou improvisar estadias em casas de simpatizantes da comunidade, já que muitos hotéis simplesmente recusavam hospedagem a pessoas negras. Situação semelhante acontecia nos restaurantes, em diversas cidades. Os atletas eram impedidos de se sentar em determinados estabelecimentos e precisavam encontrar alternativas em bairros negros, onde eram recebidos com hospitalidade. A discriminação racial era uma barreira constante. Dentro do contexto das leis de segregação, os jogadores eram lembrados a todo momento de que, por mais que brilhassem nos campos, ainda eram vistos pela sociedade branca como cidadãos de segunda classe. Mesmo assim, em vez de se deixarem abater, eles transformaram a adversidade em combustível para provar seu valor. Cada partida era não apenas uma disputa esportiva, mas também um ato de resistência, uma forma de mostrar ao mundo que o talento e a excelência não tinham cor. Esse contraste entre exclusão social e grandeza esportiva fez das Negro Leagues uma fonte de inspiração para comunidades inteiras. Os jogos eram eventos que uniam famílias e bairros, funcionando como celebrações da cultura e da identidade negra.
Para os jovens, ver seus ídolos em ação era a prova de que era possível sonhar além das barreiras impostas pelo racismo. Para os adultos, era motivo de orgulho coletivo e de afirmação contra um sistema que tentava negá-lo. A excelência dos jogadores desafiava diretamente os estereótipos da época. Rebatedores poderosos, arremessadores de técnica refinada e defensores velozes mostravam que, se tivessem as mesmas oportunidades, poderiam rivalizar de igual para igual com os maiores nomes da Major League Baseball. Essa verdade ficava ainda mais evidente em jogos de exibição contra equipes brancas, onde muitas vezes os times das Negro Leagues saíam vitoriosos. Assim, apesar de todas as dificuldades enfrentadas fora dos campos, os atletas das Negro Leagues transformaram o beisebol em uma poderosa plataforma de resistência, orgulho e inspiração. Seu legado prova que a grandeza pode florescer mesmo nas condições mais adversas. O ano de 1947 entrou para a história não apenas do beisebol, mas também dos Estados Unidos como um todo. Foi nesse ano que Jackie Robinson rompeu a barreira racial ao assinar com o Brooklyn Dodgers, tornando-se o primeiro afro-americano a atuar na Major League Baseball no século XX. Sua estreia no dia 15 de abril marcou o início de uma transformação profunda no esporte, resultado de décadas de talento ignorado nas Negro Leagues e da luta constante contra a segregação. Robinson não foi escolhido apenas por seu talento, embora ele fosse inquestionável. O dirigente Branch Rickey sabia que, além de ser um excelente jogador, Robinson possuía a disciplina e a coragem necessárias para enfrentar o preconceito de frente sem retaliar com violência. Em campo, ele mostrou imediatamente que estava à altura do desafio. Sua velocidade nas bases, sua habilidade defensiva e sua consistência ofensiva conquistaram rapidamente os torcedores. Fora de campo, suportou ofensas racistas, ameaças e hostilidade, provando que tinha não apenas força física, mas também uma resistência emocional extraordinária. A presença de Robinson abriu o caminho para o reconhecimento gradual do talento das Negro Leagues. Torcedores e dirigentes começaram a perceber que muitos dos jogadores que haviam sido relegados ao ostracismo eram, na verdade, estrelas capazes de brilhar em qualquer cenário. Essa percepção levou a MLB a buscar mais talentos negros, promovendo uma verdadeira revolução dentro das equipes. A partir desse momento, diversos astros das Negro Leagues migraram para a Major League Baseball, enriquecendo o esporte de maneira definitiva. Nomes como Larry Doby, que se tornou o primeiro negro a atuar na Liga Americana com o Cleveland Indians, Satchel Paige, já veterano, mas ainda brilhante no montinho, e Monte Irvin, estrela completa tanto no ataque quanto na defesa, trouxeram diversidade, competitividade e novos estilos de jogo. Essa incorporação elevou o nível técnico da MLB, tornando-a mais emocionante e representativa. A integração, no entanto, também significou o declínio das próprias Negro Leagues. À medida que seus maiores craques eram absorvidos pela MLB, o interesse do público foi diminuindo, até que as ligas acabaram se dissolvendo. Ainda assim, seu impacto permaneceu imenso. Foi graças a elas que Robinson e tantos outros puderam surgir, levando consigo um legado de talento, coragem e resiliência. Assim, a quebra da barreira racial em 1947 não foi apenas um triunfo individual de Jackie Robinson, mas a consagração de toda uma geração de jogadores que haviam mantido vivo o sonho do beisebol em meio à segregação. Sua entrada na MLB representou o início de uma nova era para o esporte, mais diversa, mais justa e infinitamente mais rica. O fim oficial da Negro League não representou o fim de sua importância. Pelo contrário, sua herança continua viva em cada jogador negro que pisa em um campo da Major League Baseball, em cada homenagem realizada e em cada história contada sobre seus heróis. O talento e a coragem daqueles atletas abriram portas não apenas para o beisebol, mas para a sociedade como um todo, ajudando a derrubar barreiras raciais e a promover a inclusão. Hoje, lembrar a Negro League é reconhecer um movimento que transformou o esporte em símbolo de diversidade e justiça, celebrando os craques que, com suor e paixão, escreveram um dos capítulos mais inspiradores da história do beisebol.